O dia que eu descobri que eu era corna. Ou melhor, que eu era amante e não sabia. Meus amigos, só tem história pra contar quem vive a vida. Vocês lembram aquela época do Facebook? Onde todo mundo ficava flertando e trocando solicitações de amizade? Pois é, foi nessa que eu me ferrei. Chegou um pedido de amizade pra mim no Facebook de um menino muito lindo. Gente, era muito lindo. E aí eu aceitei. De repente, aquele menino mandou mensagem. Oi, tava olhando suas fotos, te achei muito linda. Só que assim, gente, eu era desnutrida, feia e desbundada. E o menino era um príncipe. Aí logo eu pensei, é fake. Não, porque, né? Um menino bonito desse, o que tá acontecendo? Gente, o menino era muito lindo e eu era muito estragadinho. Então, tipo assim, não era possível. Daí eu pensei, quem quer que seja que estiver tirando onda com a minha cara, esse fake, eu não vou me importar, eu vou dar corda pra se enforcar. E continuei conversando com ele. Ficamos uma semana conversando direto todos os dias, 24 horas por dia. Porque assim... A mulher carente, ela só se ferra. E comigo não ia ser diferente, né? Tá, ficamos conversando durante uma semana, papo vai, papo vem. Aí ele me falou, nossa, tô gostando tanto do nosso papo, te achei tão linda, quero te ver. Daí eu já pensei, porra, mas isso não é fake? E fake marca encontro? Aí já veio aquele friozinho na barriga, eu falei, não vou poder, eu tenho um compromisso esse final de semana, não vai rolar, não vai dar. E daí ele me falou assim, tá bom, que pena. Mas eu trabalho na loja tal, passa aqui pra você me ver. Eu falei, tá, vou passar. Aí que caiu a ficha que não poderia ser um fake. Cara, mulher carente. Mas eu já tava tão assim, no caminho pra me ferrar, que eu falei, eu vou passar na loja. Eu passei na loja, só que eu olhei de longe, né, gente? Porque eu também tô louca. Olhei de longe e não era que o menino era real. Eu falei, putz, e agora? Não é fake? Me ferrei. Só que assim, gente, o menino só tinha 10 fotos no Facebook. Tudo bem que eu só tinha 3. Mas é porque eu era triste, entendeu? Eu tinha pouca beleza. Agora o menino com uma beleza surreal daquela... Olha, eu não acreditei. Eu olhei lá no fundinho da loja, ele era igualzinho a foto, gente, gato. Aí eu comecei a pegar o tchan e conversar com ele, né, mais inspirada assim um pouco. Aí passou uma semana, ele falou, vamos se encontrar? Mas eu não tava preparada, não tinha roupa nem beleza pra aquele evento. Falei, então, pode ser no final de semana que vem? Aí ele falou, tá joia, combinado. Passou mais uma semana e chegou a sexta-feira. Ele me mandou mensagem, só que detalhe, eu não tinha celular, eu conversava com ele pelo computador. Ele me mandou mensagem e falou, olha, amanhã eu tô de folga, e aí, vamos se ver? Falei, vamos, marquei a hora e o lugar. E chegou no sábado, a gente tinha marcado 3 horas da tarde. Chegou 3h30, ele me mandou mensagem. E aí, tô em tal lugar. Gente, sério, eu dei um bolo no menino, não fui. Por quê? Porque, gente, minha mãe não ia deixar eu ir. Eu nem sabia o que eu tava fazendo da minha vida. Daí eu falei pra ele, olha, não vai dar pra eu ir porque aconteceu um imprevisto. O menino ficou puto. Porque ele morava lá nos Cafundó do Judas, numa zona rural. Tipo, ele morava numa cidade vizinha da minha, mas trabalhava na minha cidade. Então ele tinha que pegar um ônibus pra ir pra cidade dele e depois andar mais não sei quantos quilômetros a pé pra chegar na casa. Nossa, mó rolê. Ele ficou puto. Falou, você me fez perder o ônibus, você me fez de idiota. Eu falei, calma, aconteceu um imprevisto, não foi porque eu quis. Mas, gente, eu sabia que eu não ia no encontro desde o começo. Daí ele perdoou, ele falou, tudo bem, te perdoo, mas eu não vou te chamar mais pra sair. Quando você estiver preparada, você marca o encontro. Eu falei, beleza. Continuamos conversando por mais uma semana e a próxima semana seria o Natal. Chegou na segunda-feira, eu acho que o Natal ia ser sexta ou sábado, agora eu não lembro. Eu tive a brilhante ideia de chamar ele pra passar o Natal com a minha família. Na segunda-feira eu perguntei pra ele, e aí, o que você vai fazer no Natal? Ele, nada, minha mãe tá com depressão, acabou de ter um aborto, perdeu o neném. Na segunda-feira da semana de Natal, eu perguntei pra ele o que ele ia fazer no Natal. Ele me falou que não ia fazer nada, a mãe dele tinha tido um aborto e perdido o neném, e que o pai tava super tóxico e agressivo, e ele achava que o pai dele tava batendo na mãe dele. A família dele tava em crise, então não ia rolar nada. Isso foi na segunda-feira. Quando chegou na véspera do Natal, de manhã, eu perguntei, e aí, como é que vai a família? Melhorou? Acalmaram os ânimos? Aí ele falou, não, meu pai continua agressivo, eu não sei nem o que eu vou fazer no Natal, esse vai ser o pior Natal da minha vida. Bateu uma dó, eu fiquei tão comovida, que eu falei, pedi pra minha mãe deixar eu trazer ele aqui em casa, pra passar o Natal aqui com a gente. Eu nem conhecia o menino, eu já sabia na certa que a minha mãe não ia deixar. Só que eu tava com tanta pena. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, olha, eu conheci um menino pelo Facebook, ele tá passando por isso e aquilo, e a gente tá apaixonado. Contei a história triste dele, claro, eu aumentei 3 vezes mais pra ela ficar com dó junto comigo, e perguntei pra ela, posso chamar ele pra passar o Natal com a gente? Olha, eu não sei quem que é mais louca. Gente, faltava juízo. A minha mãe falou, pode. Até eu me surpreendi, porque minha mãe era bem rigorosa. Ela falou, pode. Ai, gente, que buraco que eu tava me metendo, eu não sabia. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele, você quer passar o Natal aqui em casa comigo? Ele falou, quero sim, ficou todo feliz, nem acreditou. Aí eu falei, então vem. Aquele dia era a folga do trabalho dele, ele falou, olha, eu vou na casa do meu tio em tal bairro e depois eu vou pra aí. Detalhe, ele tinha falado pra mim que não tinha nenhum parente da minha cidade. Como que ele ia na casa de um tio que nem existia, que nem tinha parente lá? Eu falei, tá bom, 7 horas eu te mando mensagem e peço pro meu irmão te buscar na casa do seu tio. Ele concordou, quando deu 7 horas eu mandei mensagem pra ele, e aí, posso ir? Olha, eu buscando macho, que anarquia. Ele falou, olha, não precisa vir aqui no meu tio porque eu tô descendo pro centro. Meu tio tomou muito álcool e brigou com a minha tia e eu tô saindo fora. Me encontrando no centro? Vai eu e minha mãe buscar o menino no centro. Trouxemos ele pra minha casa. Chegamos lá, o menino super educado, lindo, muito bem vestido. Olha, uma belezinha.
Olha, ele me tapeou direitinho. Ele tava com um kit de presente da Boticário, aqueles kits de perfume masculino. Guarda bem isso, gente. Ele estava com um presente na mão com um kit de perfume. Tá, tava todo mundo na minha casa. Primos, tios, minha mãe, meus irmãos, todo mundo tava lá. E o menino foi super educado e tranquilo. Detalhe, além de eu não conhecer o menino, ele ia ter que dormir na minha casa naquele dia, porque ele morava lá no Escafundó do Judas. E o último ônibus da minha cidade, pra cidade dele, era 9 da noite, sendo que a ceia de Natal começa meia-noite, né? Ai, gente, ai. Ele ia ter que dormir na minha casa e eu tava vivendo um conto de princesa assim, sabe? Ai. Enfim, no outro dia ele contou a maior história triste da vida dele pra minha mãe. Falou que passava necessidade em casa, que o pai com a mãe dele tava brigado, que o pai era uma pessoa muito difícil, judiava dele e da mãe dele. Ai, minha mãe e meus irmãos ficaram tão comovidos que, olha, qualquer um acreditaria naquilo que ele tava falando. Ele fez super amizade com meus irmãos. Papo vai, papo vem, ele teve uma brilhante ideia de ir na casa dele, buscar o videogame dele pra jogar com meus irmãos. Nessa que meu irmão foi levar ele na casa dele, que era muito, muito longe, gente, era muito longe mesmo. Ele esqueceu o celular dele lá em casa. Gente, era pra ser, porque, olha, eu escutei o celular dele vibrando e não me aguentei, peguei pra ver o que era. E quem procura acha, né? A mensagem tava lá: amor, amor, você sumiu, cadê você? Gente, naquela hora me bateu uma raiva, um desespero, um nó na garganta. Olha, aquele desgramado tinha dormido na minha casa, comido na minha mesa. Parecia um filme. Eu li aquela mensagem com tanto ódio, mas eu não contei pra ninguém, eu guardei pra mim. Aí no outro dia ele falou: nossa, eu preciso te ver e conversar muito sério com você. Eu já sabia que ia vir bomba. Só que eu falei: vem. Ele foi na minha casa no horário de almoço dele e me trouxe um presente. Gente, era um celular. Na hora, minha mãe não deixou eu aceitar. Ela falou: cara, o menino passa umas necessidades, tá te dando um celular? Não, não vai pegar. Daí ele insistiu muito e minha mãe deixou eu pegar. Eu peguei o celular. Daí eu perguntei: tá, o que você queria falar sério comigo? Ele falou: ah, eu quero te pedir em namoro. Na hora, eu acho que eu fiquei tão emocionada com o celular que eu esqueci da menina lá que tinha mandado mensagem. Porque mulher carente só se ferra. Fiquei com o celular e tranquilo. Só que sempre depois da semana do Natal vem o Ano Novo. Daí eu perguntei: o que a gente vai fazer no Ano Novo? Daí ele falou: então, meu pai e a minha mãe se acertaram tão bem. Eu dei aquele kit de presente pra ele de perfume. Ele tá super tranquilo, ele quer que eu passe com eles. No outro dia, você pode ir lá pra casa pra conhecer minha mãe. Eu falei: beleza. Chegou no dia da virada, meu irmão me chamou pra ir numa cidade vizinha da minha, onde tinha um monte de festinhas no Ano Novo. Eu falei: não vou porque eu tô namorando com fulano, ele tá quietinho na casinha dele, eu vou ficar na minha também. Meu irmão me chamou pra ir na cidade vizinha, né? E rolava essas festinhas na virada. Eu falei que eu não queria ir porque fulano tava na casa dele. De boa. Eu tava plena me arrumando pra ficar em casa com a minha mãe. De repente, um primo meu chega e fala: Carol, você vai sair? Porque eu vi o fulano lá embaixo. Ai... Eu falei: como assim lá embaixo? Ele tá na casa dele. Aí ele falou: não, eu vi ele entrando dentro de uma van que vai pra tal cidade. Eu já fiquei puta. Mandei mensagem pra ele: onde você tá? Aí um primo meu chegou de São Paulo e não tinha nada pra gente fazer aqui na roça, a gente tá indo pra tal cidade, pra tal festa. Eu falei: tranquilo, não vou bancar de louca, né? Porque tem menos de uma semana que a gente tá namorando, então vou ficar na minha. No dia seguinte, meu irmão chega em casa e fala: Carol, viu tal fulano lá na festa. Eu falei: eu sei, ele me falou que ia com o primo dele. O meu irmão falou: primo? Ele tava com uma menina. Gente, naquela hora, meu castelo de princesa desabou. Meu irmão falou mais, eles estavam se beijando o tempo todo. Não foi nada com um primo, não. Foi bem com uma menina. Gente, eu fiquei com tanto ódio que eu não queria acreditar. Ele já começou meu plano apocalíptico pra acabar com a vida daquele menino, porque eu tava com tanto ódio dele. Eu precisava descobrir quem que era a menina. Eu procurei, vasculhei, hackeei o Facebook dele inteiro. E achei um monte de comentário de uma menina específica. E pensei: é ela, porque a minha intuição não falha. Fiquei pensando: como que eu vou falar com essa menina? Porque se eu enviar a solicitação de amizade, ele vai perceber e meu plano vai falhar. Mas eu tenho um primo que é uma belezinha. E falei pra ele: Eduardo, é você mesmo que vai descobrir isso pra mim. Eu falei: você vai mandar mensagem pra essa menina e vai perguntar se ela namora. Gente, meu primo não queria fazer isso. Ele falou: não vou me meter nessa confusão. Eu falei: mas vai, eu te dou 50 reais. Gente, naquela época 50 reais valia muito. Aí ele falou: tá bom, vou. Porque assim, meu primo já tinha essa menina no Facebook, então já era meio caminho andado. Ele mandou mensagem pra ela, eles começaram a conversar, ele pediu o WhatsApp dela. Ela passou e ele já logo me mandou o print. Na bio do status tava o nome dele, do meu namorado. Do dito cujo. O meu primo me mandou o print e eu não acreditei. E aí, gente, eu tinha um plano, na minha cabeça tudo montado certinho. Se meu primo marcasse o encontro com essa menina em tal lugar, que eu ia marcar com o dito cujo também. E aí, ele chegar lá no lugar e eu queria ver a cara dele com nós três ali. Só que assim, a menina não quis se encontrar com o meu primo. Ela falou que namorava e que não ia fazer isso. Só que assim, existe um plano B. Aí eu falei: Eduardo, me passa o WhatsApp dela que eu vou falar com essa menina. Porque, gente, eu já sabia que eu tava sendo feita de trouxa, mas eu precisava ter certeza. Eu mandei mensagem pra menina e falei: olha, você conhece tal fulano? Ela falou: conheço, é meu namorado. Eu falei: pois é, a gente tá namorando a mesma pessoa então, querida. A menina também não acreditou. Gente, eu não sabia quem que chorava mais, se era eu ou se era ela. Mas eu falei pra ela: por favor, não conta pra ele, deixa eu ir na sua casa pra gente poder conversar. A menina tava desesperada, eu mais desesperada ainda. Ela falou: como assim que você namora com meu namorado? Aquela confusão. Aí ela falou: deixa que eu vou nessa casa. Eu falei: tá bom, pode vir. Ela chegou lá em casa, cada uma contou sua versão. Minha mãe passada, a mãe dela mais passada ainda. Gente, eu não chamei ela pra conversar na intenção de brigar nem nada. Eu só queria esclarecer o que tava acontecendo. E se eu perguntasse pra ele ia mentir. Podia me tapear e tapear ela também. E eu pensei: já que eu tô sofrendo, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. A gente conversou, ela me contou que já tava com ele há um tempo,
que a mãe dele não tinha problema nenhum, muito menos o pai dele. Ele não passava necessidade nenhuma, gente. O menino era saudável, a família dele era saudável também. Cara, ele fez um teatro e eu caí. Era tudo mentira dele. E lembra aquele presente que ele chegou lá em casa no Natal? O kit de perfume da Boticário? Foi a namorada dele que tinha dado, gente. Não eu, a outra. Ai, que confusão. A menina que tinha dado o presente pra ele. Passou o Natal na casa dela de dia e passou comigo à noite. E tava tentando fazer a mesma coisa no Ano Novo. Passa o Ano Novo de noite com ela e de dia comigo. Ela falou pra mim que ele saiu às pressas da casa dela no Natal de dia, porque parecia que a mãe tava brigando com o pai e ele tinha que ir lá pra casa dele ver. Só que mentira, ele tava indo pra minha casa. Gente, olha, agora parece tranquilo, mas no dia foi um filme de terror. Eu putaça de um lado, ela putaça de outro. Ela não acreditou que ele tinha me dado um celular, porque ele não deu nada pra ela de Natal, porque ele disse pra ela que tava sem dinheiro. Ela já conhecia a mãe, o pai, a família dele. E ele já conhecia toda a família dela. Eles eram namorados, gente. O videogame que ele buscou pro meu irmão jogar era dela, ele tinha emprestado pra ele, gente. A menina foi super sensata e de boa, conversamos tranquilamente como duas amigas mesmo. Até porque em nenhum momento a minha intenção era brigar, era só esclarecer tudo. E moral da história. Eu sei que o pai da menina e o irmão da menina foram no trabalho dele, do bonitão lá, e fizeram um esculacho com ele, gente, porque ele mereceu. Ela devolveu tudo o que ele tinha dado pra ela e pegou tudo dela de volta. E eu nem quis olhar na cara dele. Eu mandei um textão pra ele, gente, aqueles de corna bem sofrida, e segui chorando sem acreditar que eu tinha passado por aquela palhaçada. A menina terminou com ele, tá? Porque tem gente que quando descobre traição perdoa e ela não perdoou. A minha mãe falou: você vai devolver o celular que ele te deu porque eu não quero nada dele aqui. A princípio eu pensei em devolver, mas eu falei: não vou devolver bosta nenhuma. Ele vai pagar cada prestação desse celular pensando na merda que ele fez com a gente. Sim, gente, essa história é real, aconteceu comigo, porque a minha vida ela é um filme. Se vocês quiserem mais, eu trago, gente, porque, olha, tem muito mais bomba. Eu não quero que o filho da minha madrasta tenha direito à pensão do meu pai. Fica aqui a história nova. Bom, meu pai ele se separou da minha mãe há muitos anos atrás. Só que a minha mãe acabou casando com outro homem e ela foi embora. E desde então eu nunca mais tive contato nenhum com ela, porque ela nunca realmente quis saber de mim. Mas até aí tudo certo, meu pai sempre me criou, sempre foi um ótimo pai. E assim, o meu pai ele acabou construindo um grande patrimônio, sabe? E ele só tinha eu de filhas e até aí tudo certo. Só tinha eu de filho, melhor dizendo, e até aí tudo certo. Só que recentemente ele começou a namorar com uma moça. E essa moça, ela já tem um filho de 5 anos, que é filho de um outro namorado dela que também não quis assumir a paternidade. E ela é uma mulher, assim, pouquíssimos anos mais velha do que eu, sabe? Mas pro meu pai ela é bem nova. Só que assim, desde quando eu conheci ela, eu nunca gostei dela. O meu santo, assim, com dela nunca bateu. Eu tenho alguma coisa dela que eu não gosto. Mas eu nunca me meti no relacionamento deles dois, porque se pelo menos ela tava fazendo meu pai feliz, era isso que importava. Só que ela é o tipo de pessoa que ela gasta muito, que ela quer mostrar que ela tem dinheiro, que ela quer ser superior às pessoas. E esse tipo de comportamento não me agrada. Mas, novamente, nunca me meti no relacionamento deles dois justamente por causa disso. Bom, como eles estão namorando, tudo, eles começaram a falar sobre casamento. Eu e ela, no geral, a gente não se dá bem e nem mal. A gente se respeita e é só isso. Mas, enfim, como eu estava falando, eles começaram a falar sobre casamento e eles começaram a falar sobre o meu pai adotar o filho dela, sabe? Só que, assim, o meu pai adotando, ele vai virar filho dele, legalmente falando, né? Só que eu consigo ver nela que não passa de interesse, sabe? Eu sei, é uma criança inocente, não tem culpa de nada e tudo, mas a criação que ela dá pra esse menino já vai mostrar, já tá mostrando, na verdade, que ele não vai ser uma pessoa boa, porque o menino é mimado, o menino é birrento, o menino grita com ela, o menino bate nela, ele é, assim, aquele tipo de criança, sabe? E a gente sabe que esse tipo de comportamento lá na frente vai refletir de alguma forma. Até aí tudo certo, já tentei falar com meu pai sobre isso, mas como ele não me dá muito ouvido, eu também não fico insistindo nem nada. Porém, eles começaram a falar sobre essa questão de casamento e do meu pai adotar o filho dela. Eu não concordo e não gosto da história, mas também não fico tentando fazer a cabeça dele nem coisas do tipo. Porém, um certo dia, eu estava com meu pai e a gente estava falando sobre esse assunto e a minha madrasta acabou escutando enquanto eu falava pro meu pai que eu era contra e os motivos pelo qual eu era contra. E aí, quando meu pai saiu, ela veio, sentou do meu lado, virou pra mim e falou que agora era pra eu aceitar que o dinheiro do meu pai não era só meu. Gente, quando ela falou isso, eu fiquei olhando pra cara dela e fiquei tipo, o que você quer dizer com isso? Aí ela só falou, você entendeu, e se levantou e foi embora. E assim, não sei vocês, mas naquele momento e com essa frase, eu tive a total certeza que ela só tava ali pelo dinheiro. E que ela só queria se casar com meu pai pelo dinheiro e fazer meu pai adotar o filho dela pelo dinheiro. Então, assim, eu posso estar sendo egoísta por não querer dividir dinheiro, tudo posso, mas acima de tudo, meu pai tá sendo enganado por ela, sabe? Tá sendo feito de besta, sendo feito de trouxa. Então eu fui e falei pra ele o que ela tinha dito, mas é óbvio, ele não acreditou. Homem, quando tá apaixonado, simplesmente não acredita na outra pessoa quando vai falar do parceiro dela, né? Mas enfim,
E é claro, com isso desencadeou uma briga muito grande entre mim e o meu pai. A gente, assim, discutiu muito feio, sabe, com relação a isso, muito feio mesmo. A chegar ao ponto do meu pai falar que estava na hora de eu arrumar o meu próprio canto. Porque agora ele ia construir a família dele com a nova esposa dele, que eu já estava grande, e que era o momento de eu arrumar o meu próprio canto. E assim, eu fiz, gente, peguei as minhas coisas e fui embora, sabe? Eu já tenho um emprego, tudo, então eu consegui alugar um apartamento pra mim, mas atualmente eu não tô contando com a ajuda do meu pai pra absolutamente nada, porque ele resolveu que a nova esposa dele e o filho novo dele são a prioridade dele. Assim, eu tô muito triste com essa situação, porque eu sei que lá na frente ele vai se decepcionar, ou enfim, talvez nem se decepcione, né? Mas a gente sabe que o coração daquela mulher como é. Então pode ser que ela faça ele feliz a vida toda, mas a gente sabe que tudo não passou de um interesse. Enfim, eu não sei se eu tô exagerando, se eu não tô, se eu não devia estar chateado ou não, se eu devia ter me metido ou não, mas de qualquer forma, só de saber que ela realmente está fazendo isso por puro interesse, porque ela deixou claro isso, já me causa uma certa raiva de saber que o meu pai está metido nisso tudo. Mas enfim, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês se afastariam? Vocês tentariam voltar, abrir o olho dos seus pais? O que vocês fariam? O dia que eu peguei o meu pai e o meu avô na hora H. Na época em que tudo aconteceu, eu morava com os meus pais na cidade e os meus avós, eles moravam no sítio. E a gente só ia pro sítio em datas comemorativas ou em algum feriado, porque o sítio ficava bem longe da nossa casa. Até que um certo dia foi aniversário da minha madrinha e ela decidiu que ela queria passar o aniversário dela lá no sítio. Nisso, ela veio e chamou a gente para ir também e nós fomos. Mas como eu falei, o sítio, ele ficava bem longe. Então, o dia que a gente foi, a gente chegou lá já era bem tarde. E como já era bem tarde, nós chegamos e já fomos dormir. Porém, naquela noite, eu acordei de madrugada para ir ao banheiro. E assim que eu fui no banheiro, eu passei por um dos quartos e eu ouvi uns barulhos estranhos. Só que eu não entrei no quarto para ver e também não parei. Fui pro banheiro, tomei água e voltei a deitar. Beleza, no dia seguinte, quando eu acordei, o meu pai e o meu avô, eles já estavam acordados fazia tempo e eles já estavam assando carne. Nisso eu acordei, fui tomar um banho e fui aproveitar o dia. Tá bom, quando foi mais de tarde, todo mundo terminou de comer e foram deitar, tipo para descansar, tirar um cochilo da tarde. Porém, os únicos que não foram dormir foi o meu pai e o meu avô. E nisso eles ficaram na sala vendo TV. Então, como eu estava dizendo, todo mundo foi dormir, tirar um cochilo da tarde. E os únicos que ficaram acordados foi o meu pai e o meu avô. Eles ficaram vendo TV. Nisso, eu fui pro quarto para deitar um pouco com a minha avó, porque ela estava deitada lá sozinha. Fiquei deitada lá com ela até que eu também peguei no sono. Até que alguns minutos depois, eu acordei e fui para a cozinha beber água. Passei pela sala e eu vi que o meu pai e o meu avô não estavam. Fui até o quarto para ver se meu pai estava com a minha mãe e não, meu pai não estava no quarto com a minha mãe. Foi então que eu fui para o quarto de hóspedes para assistir televisão lá, porque a televisão lá era maior, então eu fui assistir lá. E quando eu abri a porta daquele quarto, eu me deparei com a pior cena de toda a minha vida. O meu pai e o meu avô estavam na cama na hora H. E sim, eu peguei bem no flagra mesmo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei alguns segundos assim, totalmente paralisada, em choque, travada. Eu não tive reação. Até que eu consegui me mexer, saí correndo e fui pro quarto da minha avó. E ali eu fiquei pensando, tipo, completamente confusa. Eu fiquei pensando se eu contava, se eu não contava, se as pessoas iam acreditar em mim, se não iam. Eu tava, assim, completamente sem saber o que fazer, porque por um lado era minha mãe, pô, é o meu avô, pai da minha mãe. Imagina pra minha mãe isso. E depois de pensar muito, eu decidi contar pra minha avó. E graças a Deus, a minha avó acreditou em mim e separou do meu avô. Óbvio que foi a maior confusão, porque imagina, gente, além da confusão, choradeira, sabe, decepção, foi horrível. Mas resumindo, a minha avó separou do meu avô, minha mãe também separou do meu pai e pasmem, hoje o meu pai é casado com o meu avô. E aonde eu vou, todo mundo pergunta pra mim se isso é verdade.
E eu confesso que eu não aguento mais. Eu só queria paz. Eu só queria poder assim acordar um dia e pensar que isso nunca aconteceu, que foi um engano, um sonho, um pesadelo, sabe?